Existe um ditado popular que diz que a memória é seletiva. E quando falamos de política brasileira, essa seletividade atinge níveis verdadeiramente surpreendentes. A velocidade com que certas narrativas mudam de direção pode deixar qualquer observador atento completamente perplexo. É impressionante como determinados discursos conseguem se transformar radicalmente em questão de horas. Primeiro, observamos tentativas elaboradas de justificar acontecimentos controversos do passado. Logo em seguida, sem qualquer constrangimento aparente, assistimos a críticas ferrenhas direcionadas justamente àqueles que estavam no comando durante esses mesmos episódios. O que torna tudo ainda mais intrigante é quando essas críticas atingem pessoas do mesmo campo político, do mesmo partido, da mesma base de sustentação. É como se existisse uma espécie de amnésia seletiva conveniente, acionada sempre que necessário. Na manhã desta sexta-feira, terceiro dia de outubro, durante sua agenda oficial no estado do Pará, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma conversa exclusiva com a TV Liberal, emissora local de grande relevância na região. A transmissão desse encontro com a imprensa, no entanto, não transcorreu de maneira completamente tranquila. Houve diversos problemas de ordem técnica que acabaram comprometendo partes da gravação. Alguns trechos precisaram ser descartados por conta dessas falhas tecnológicas inevitáveis, que às vezes ocorrem em transmissões ao vivo ou gravações externas. Apesar desses contratempos técnicos, o material que foi preservado e que funcionou adequadamente já foi mais do que suficiente para gerar repercussão significativa. Os momentos capturados com qualidade revelaram declarações bastante controversas e que merecem uma análise cuidadosa por parte de qualquer cidadão que acompanha a política nacional. Durante os minutos em que tudo funcionou conforme o esperado, o presidente foi registrado fazendo afirmações que chamaram a atenção, não apenas pela natureza das críticas apresentadas, mas principalmente por quem estava sendo o alvo dessas críticas. Surpreendentemente, até mesmo sua antiga companheira de partido e ex-presidente da República, Dilma Rousseff, acabou sendo incluída indiretamente nesse rol de críticas. Uma característica que se tornou marcante nos discursos do atual mandatário é a construção de uma narrativa específica. Trata-se daquela história onde tudo e todos parecem entrar em estado de paralisia total sempre que ele se afasta do poder. Segundo essa versão dos fatos, o país simplesmente deixa de funcionar adequadamente. Obras são abandonadas, projetos são esquecidos e o desenvolvimento nacional é completamente interrompido. É uma narrativa poderosa do ponto de vista retórico, sem dúvida. Afinal, ela posiciona o narrador como a figura absolutamente indispensável, o único capaz de fazer as coisas andarem, o elemento essencial sem o qual tudo desmorona. Porém, ao construir esse tipo de discurso, é preciso ter muito cuidado com os detalhes, especialmente com as datas e os recortes temporais utilizados. E foi exatamente nesse ponto que surgiu um problema considerável nesta entrevista recente. Ao fazer suas críticas, o presidente utilizou um recorte de tempo que acabou se mostrando extremamente problemático para seu próprio partido. Vejamos como isso aconteceu. Durante a conversa, ele afirmou que existem atualmente mais de 133 obras paralisadas na região do Marajó. Até aqui, nenhum problema aparente. A questão se complica quando ele estabelece o marco temporal dessas paralisações. Segundo suas próprias palavras, essas obras estariam abandonadas desde 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Ele ainda complementou essa informação mencionando que havia inaugurado escolas na véspera que estavam paralisadas desde 2012 e 2013. Mais uma vez, falou em irresponsabilidade das pessoas que governaram o país nesse período, deixando que essas obras importantes ficassem paradas por tanto tempo. Agora, vamos fazer aqui um exercício simples de memória histórica recente. Não precisamos de grandes pesquisas ou documentos secretos. Basta recordar quem estava à frente do país nos anos mencionados pelo próprio presidente. É verdade que entre 2019 e 2022, o Brasil teve como presidente o principal opositor político de Lula. Portanto, faz todo sentido que ele dirija críticas a esse período. Esse é o jogo político esperado e compreensível. São adversários declarados, campos opostos, visões diferentes de país. Voltando um pouco mais para o tempo, encontramos Michel Temer na presidência por aproximadamente 2 anos e alguns meses.
Temer havia sido vice-presidente na chapa de Dilma Rousseff. Ele só chegou ao cargo máximo da nação por conta de um processo político que resultou no afastamento dela. E vale lembrar que a escolha de Temer como vice foi uma estratégia tomada pelo próprio Partido dos Trabalhadores naquele contexto político. Mas aqui está o ponto crucial, a questão que não pode ser ignorada. Segundo as próprias palavras do presidente, essas obras estariam paralisadas desde 2012 ou 2013. Vamos então verificar quem ocupava a presidência da República nesses anos específicos. Em 2012, quem comandava o país? Dilma Rousseff. Em 2013, novamente, Dilma Rousseff. E em 2014, ainda Dilma Rousseff. Podemos acrescentar também o ano de 2015 inteiro, e boa parte de 2016, considerando que ela só foi definitivamente afastada do cargo em agosto daquele ano. Portanto, ao fazer esse tipo de declaração, mesmo que os dados apresentados sejam questionáveis quanto à sua veracidade completa, o que já se tornou algo comum nesse tipo de discurso, o presidente acaba apontando o dedo da irresponsabilidade diretamente para sua própria companheira de partido. Estamos falando de alguém que dividiu palanques com ele, que foi apoiado politicamente por ele, que representou a continuidade de seu projeto político. E hoje, ironicamente, essa mesma pessoa preside o Banco dos BRICS, nomeada para essa posição de prestígio internacional justamente pelo próprio presidente que agora a critica indiretamente. É uma situação no mínimo curiosa do ponto de vista político. Como explicar essa aparente contradição? Seria esquecimento? Seria uma estratégia deliberada? Ou seria simplesmente o resultado de um discurso construído sem o devido cuidado com as consequências de suas próprias palavras? Mas a entrevista no Pará não se limitou apenas a essa questão das obras paralisadas. Houve outras declarações que também merecem atenção e análise. No início da noite anterior, durante um evento realizado em Belém, o presidente utilizou uma comparação histórica bastante peculiar para justificar os investimentos em infraestrutura relacionados à realização da COP30, a Conferência Climática Internacional que será sediada na cidade. Ele mencionou a Torre Eiffel, em Paris, como exemplo. Segundo seu relato, quando aquela construção icônica estava sendo erguida na França, houve forte resistência popular. Muitos franceses não queriam que a torre fosse construída, chegando a haver quase revoltas contra o projeto. Porém, com o passar do tempo, aquela estrutura se transformou num monumento de maior orgulho do povo francês. Hoje, nenhum turista visita a França sem querer registrar uma fotografia na frente da famosa torre. Até aqui, a comparação pode até fazer algum sentido do ponto de vista argumentativo. Afinal, grandes projetos muitas vezes enfrentam resistência inicial e depois se tornam símbolos importantes. É uma tática retórica válida. O problema é que, ao usar esse exemplo, o presidente fez questão de mencionar que ele próprio e sua esposa, Janja, já têm uma fotografia em frente à Torre Eiffel. Apresentou isso quase como uma experiência pessoal romântica, um momento especial do casal. Acontece que existe um detalhe importante que ficou convenientemente de fora dessa narrativa romântica. Essa fotografia em frente à Torre Eiffel, assim como toda a viagem à França onde ela foi tirada, não foi uma excursão turística particular paga com recursos próprios. Tratava-se de uma agenda de trabalho com compromissos diplomáticos, reuniões oficiais e toda a estrutura que envolve uma visita presidencial ao exterior. Quando você viaja como chefe de Estado, com toda a comitiva, segurança, assessoria e aparato governamental, certamente fica muito mais fácil ter registros fotográficos nos pontos mais famosos do mundo. Não é exatamente a mesma coisa que um casal planejando e economizando para realizar uma viagem romântica à Europa por conta própria. Essa diferença é fundamental e não deveria ser omitida ao contar a história. Não há nada de errado em um presidente visitar a França em missão oficial, faz parte do trabalho diplomático. O problema está em apresentar isso como se fosse uma experiência turística pessoal, criando uma identificação emocional com o público que não corresponde exatamente à realidade dos fatos. Aliás, quando analisamos o romance entre o presidente e a primeira-dama através das fotografias que são divulgadas, precisamos sempre lembrar que muitas dessas imagens são produzidas em contextos oficiais, durante viagens de trabalho custeadas pelo erário público. O que podemos extrair de tudo isso? Algumas reflexões importantes. Primeiro, a importância de sempre prestarmos atenção aos detalhes dos discursos políticos. As palavras têm consequências.
Os recortes temporais revelam muito mais do que às vezes o orador gostaria. Segundo, a necessidade de contextualizarmos as informações. Uma fotografia em frente à Torre Eiffel pode parecer apenas um momento romântico, mas quando colocamos em perspectiva que foi durante uma viagem oficial paga com dinheiro público, a história ganha outros contornos. Terceiro, vale sempre questionar as narrativas que se apresentam como absolutas. Aquela ideia de que tudo para quando determinada pessoa sai do poder é simplista demais para dar conta da complexidade de gerir um país continental como o Brasil. E por fim, talvez a lição mais importante. Quando críticas são feitas ao passado, é fundamental verificar quem exatamente estava no comando durante o período criticado. Às vezes, a resposta pode ser surpreendente e revelar contradições que merecem nossa atenção como cidadãos conscientes. Fique atento, questione sempre e não aceite narrativas prontas sem verificar os fatos por trás delas.